Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está indo para a nossa terceira parte desse módulo, né? O encontro 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre capacitores, tá? Eu peço desculpas pela falta de sincronia entre a imagem e a fala. Vocês veem que eu falo, minha boca não está de acordo com o que eu falo. Eu não consegui ajustar corretamente ainda meu aparato aqui. Mas em breve eu corrijo isso daí. Então quando a gente volta é, lá nos capítulos anteriores da nossa matéria, a gente vê algumas estruturas, algumas figuras que são muito parecidas. Por exemplo, essa figura 4, ela representa placas paralelas carregadas de sinais contrários, de cargas de sinais contrários, e elas permitem uma região interna que o campo elétrico pode ser uniforme, né? Se avançar um pouquinho mais, a gente vai ver essa outra figura, a figura 5. É o mesmo esquema, só que essa aqui exemplifica um pouco mais, deixa um pouco mais evidente essas linhas de campo deixam de ser uniforme porque elas acompanham a geometria externa da placa. Tá? Então elas perdem essa simetria externa e o campo deixa de ser uniforme. Pode ver que à medida que caminha para a extremidade, o campo vai ficando mais distante. As linhas de campo, né, as linhas de força que representam o campo elétrico, vão ficando cada vez mais distantes. Por fim, a gente também vê aqui na figura 8, né? Essa figurinha aqui, ó, a gente tem, porque a gente está vendo uma dimensão só, né? A gente tem placas paralelas, região onde o campo elétrico é uniforme. Então, o que tem em comum nessas figuras, né? Essa geometria, essa forma de acumular carga. Só que, além de se obter campo elétrico, além de se obter o campo elétrico uniforme nessas regiões, né, para fins de experimento ou tecnológicos, inclusive, existe uma outra aplicação gigantesca de capacitores. Eles compõem circuitos eletrônicos dos quais a gente não vive sem. Então, a maioria, né, dos sistemas eletrônicos tem capacitor. Então, o que é um capacitor na verdade? Antes disso, né, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Então, a gente pode encontrar capacitores, né, em celular, em antena, na TV, na geladeira, no som, computadores, qualquer dispositivo eletrônico que você vir vai ter capacitor, não tem jeito, tá? Principalmente quando envolve processamento. O que é um capacitor de uma forma geral? É uma configuração de placas condutoras carregadas de sinais opostos. Dentro dessas cargas, a gente não falou disso até agora, mas dentro dessas cargas existe um material chamado dielétrico. Ele pode ser um plástico, um polímero, algum composto que é mais ou menos favorável ao movimento dessas cargas. É óbvio que se eu preencher essas placas condutoras de outro condutor, essas cargas vão se descarregar, vão se aniquilar, certo? Então eu coloco um material dielétrico que está entre um condutor, um ótimo condutor e um péssimo condutor, dependendo do que eu quero. Pode estar péssimo para conduzir ou pode estar ótimo para conduzir. Obviamente, se eu coloco madeira aqui dentro, essas cargas para elas descarregarem de um lado para o outro vai ser muito difícil, né? Se eu coloco alguma liga metálica aí fica tudo muito mais fácil. O símbolo físico do capacitor são essas hastes verticais e essas horizontais que representam um fio ligado a uma bateria que vai fornecer carga para se acumularem nessas paredes, tá? Todo dielétrico, né, ele é caracterizado por uma certa permissividade, que é justamente essa facilidade com que ele permite o campo elétrico de atravessá-lo, tá? Se o campo elétrico é muito alto, permite o campo elétrico muito alto, permite muita mobilidade de carga. Se ele é baixo, permite pouca mobilidade de carga. E aqui são alguns exemplos práticos, né, de capacitores. Acho que todo mundo já teve a curiosidade de desmontar algum dispositivo eletrônico e viu algumas pecinhas, umas caixinhas d'água. Né? Eu falava que era caixinha d'água. Fincadas numa placa, né, soldadas. Cada uma tem sua característica. O que muda de um capacitor para o outro é basicamente sua geometria, né? Mais próximo, mais distante, ou ele tem uma área maior, ou também o dielétrico que preenche
essas duas placas, tá? E aqui a aplicação prática, né? Olha o tanto de capacitor que tem aqui. Isso aqui é a placa-mãe de um computador, tá? Ó, capacitor para todo lado, certo? E aí existe uma definição empírica de uma relação entre a quantidade de carga que se acumula no capacitor e a diferença de potencial entre as placas. É óbvio que se acumulam cargas num lugar, existe uma diferença de potencial. A relação entre essa diferença de potencial e a carga, né? A carga por unidade de diferença de potencial é conhecido como capacitância, né? É óbvio que a unidade de medida de carga é o Coulomb, a unidade de medida de diferença de potencial é o Volt, a unidade de capacitância é o Coulomb por Volt. Isso é conhecido como Farad. Pode falar Farad, tá? Assim, por exemplo, um capacitor, né? Ele consegue carregar de 3 microcoulombs. Ele está carregado de 3 microcoulombs. E a diferença de E aí, para ele carregar 3 microcoulombs, a diferença de potencial entre as placas tem que ser de 2 volts. Então, qual que é a capacitância desse capacitor? Basta dividir a carga que ele precisa ter para aquela dada tensão. A carga que ele vai conseguir acumular para aquela dada tensão. Se a gente fizer as contas direitinho, a capacitância dele é mais ou menos de 1,5 microfarad. Então, essa é a capacitância. É uma característica, é uma identidade. Cada capacitor vai ter a sua capacitância, tá? Agora, outra coisa muito, muito importante dos capacitores é que, por armazenarem carga naquela região, eles armazenam energia. Então, o capacitor é uma forma de armazenar energia. Se a gente olhar para essa fórmula aqui, ó, que a capacitância é a carga por diferença de potencial, a gente pode escrever que a carga do capacitor, basta passar esse U multiplicando aqui o C, a gente vai ter que a carga é a capacitância vezes a diferença de potencial. Mas a gente lembra das equações passadas que carga vezes diferença de potencial dá energia potencial elétrica, certo? Mas se eu olhar o gráfico de carga por diferença de potencial, eles têm uma relação linear um com o outro. Então isso aqui é uma reta desse tipo. Se eu pensar no produto da carga pela diferença de potencial, se eu estiver interessado na energia elétrica, carga vezes diferença de potencial, a área embaixo dessa figura é justamente o produto da carga vezes a diferença de potencial. É óbvio que a gente tem aqui um triângulo, porque tem uma reta, é a área embaixo da curva. Então, a área do triângulo é o quê? Base, que é a diferença de potencial U, vezes a altura, dada pela quantidade de carga acumulada. Então, ó, a área é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a energia potencial elétrica armazenada num capacitor. Tá? Quando ele adquire carga Q, há uma diferença de potencial U. E a gente lembra da própria equação da capacitância que carga é capacitância vezes diferença de potencial. E aí, a gente pode pegar esse Q e substituir por C vezes U. Então, se a gente substituir, vai ficar U vezes C vezes U. Então, a energia potencial também pode ser dada pela capacitância vezes o produto, vezes a diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. É óbvio que você pode brincar com essa equação e obter energia potencial elétrica dependendo de uma variável ou outra, tá? Beleza? Acabou por aqui, tá? Estuda bastante todo o conteúdo, a gente vai ter um questionário envolvendo todo o módulo, então é importante manter os estudos até lá. Um abraço, qualquer dúvida, fórum de dúvidas. Melhor assim, né? Um abraço, qualquer dúvida, fórum de dúvidas, me procura também. E até lá, obrigado.